Oi, bom dia. Nós vamos estar mais uma vez começando o nosso culto ao Senhor Deus, quando estaremos, como sempre, estudando, conversando, refletindo sobre a revelação do Senhor, buscando conhecer melhor, indo inclusive além, do que a Bíblia, com as limitações que ela tem por causa dos seus escritores, indo em busca de conhecer este imenso amor de Deus para com toda a humanidade, para com todas as pessoas, tá? Então esse é o nosso grande objetivo, o nosso grande ideal, conhecer melhor a respeito desse jeito, amoroso que Deus tem para com cada um de nós. Vamos ver o texto bíblico? No texto bíblico, nós temos o seguinte, Salmo 119, versículo 149. A Bíblia diz assim: ouve a minha voz segundo a tua benignidade, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua justiça. Ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua benignidade. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua justiça. Deu para perceber aí um certo jogo, para pressionar Deus? Dá para entender uma coisa dessa? O que é próprio nosso, tá? O próprio nosso. Senhor, me abençoa porque eu sou teu filho. Senhor, me abençoa porque eu me interesso pelas coisas tuas, essas coisas que a gente geralmente faz. E aí está o salmista fazendo a mesma coisa, Ouve a minha voz segundo a tua benignidade. Senhor, escuta a minha voz. Tu és benigno. Olha, usou uma pressãozinha aí, Vivifica-me, Senhor, segundo a tua justiça. O que é que a paráfrase terapêutica tem a nos dizer? Então seria com a seguinte leitura. Somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, pela sua graça salvadora e por seu Espírito ajudador, por sua benignidade, sempre escuta a voz do nosso coração. Sempre. Eu não preciso ficar apelando para ele ouvir, não. Sempre ele escuta a voz do nosso coração. Por isso somos bem-aventurados, Sempre está nos vivificando, sempre. Eu não preciso pedir isso, eu não preciso implorar por isso. Sempre está nos vivificando por sua justiça. Tudo isto sem que tenhamos que pedir e implorar por estas coisas. Somos ou não somos bem-aventurados? O salmista lá desesperado, angustiado, pedindo essas coisas, e nós podemos descansar, porque o Senhor sempre vai estar atento ao nosso coração, à nossa voz, às nossas necessidades, enfim, sempre vai estar atento a cada um de nós. Somos grandemente bem-aventurados. O Senhor não era assim com ele? Não era. O Senhor era assim com ele e com qualquer pessoa que Deus ama.
era assim com ele. Porém, ele não vivia isso e nós podemos viver. Olha a diferença, né? É uma realidade que tem para nós e tem para ele, né? Para o salmista. Porém, ele não desfrutava disso, ele tinha que ficar angustiado, né? Já vimos aí, passando noite acordado, implorando a Deus certas coisas. E nós podemos descansar, porque o Senhor Deus sempre está atento à nossa necessidade e sempre dedicado a fazer o melhor para nós. Não precisamos nem ficar lembrando dessas coisas, não precisamos nem nos angustiar com essas coisas, porque a gente pode descansar de que o Senhor sabe cuidar muito bem de cada um de nós. Tá bom? Então, somos bem-aventurados. Aí, é com esse espírito, é com essa visão que nós temos então todos os dias cultuado a Deus, louvado a Deus, não é? Pelo seu imenso amor para com cada um de nós. É um amor que vai além do texto bíblico, percebeu aí? Né? É um amor que o salmista não conseguiu captar para poder colocar no seu texto e a gente poder, né, agora, né, ir além daquilo que ele experimentou, daquilo que ele viveu. Tá bom? Então, saber mais sobre essa revelação divina é o grande objetivo desse nosso culto ao Senhor Deus todos os dias, todas as manhãs. O que é que essa semana estamos trabalhando nisso? Para podermos viver a vontade de Deus, a orientação é a seguinte: o que Jesus seria e faria se ele tivesse no meu lugar, com todo o amor que ele tem, com toda a misericórdia que ele tem? Como é que ele seria, né, em nosso lugar, nas nossas relações, nos nossos comportamentos? Como é que ele seria? Como ele agiria? Essa é a nossa questão essa semana. No domingo, a gente conversou que Cristo é a perfeita compreensão da revelação divina, a perfeita compreensão, né, desse amor de Deus. Na segunda-feira, né, conversamos que na Bíblia precisamos sempre distinguir a letra do Espírito, para poder a gente aproveitar melhor do ensino da Bíblia, tá? Então não é porque Davi disse, eu odeio os que te odeiam, que eu vou me alimentar com isso, de maneira nenhuma. Eu vou questionar isso, eu vou separar o trigo do joio, né? Como é dito, eu vou conhecer o que é realmente é a palavra de Deus e o que é realmente a palavra do homem, né? Daquele que não entendeu perfeitamente como a revelação que esteve diante dele. Então, a gente vai perguntar a Jesus, Senhor, isso que Davi falou é do teu coração? O meu Jesus diria não. Não se odeia quem odeia, né? Não se odeia. Nós somos convidados por Jesus a amar até os nossos inimigos. Somos convidados, orientados a amar em qualquer circunstância o outro. Então, aquela palavra, né, aparentemente, humanamente bonita de Jesus, de Davi a Deus, não tem nada a ver com o ensino bíblico. Senhor, eu odeio com todas as forças aqueles que te odeiam. Isso aí não é de Deus, isso aí não é de Jesus, né? Isso é do coração, pode ser bem intencionado, de Davi, mas não é de Deus. E aí a gente faz a separação. Na terça-feira falamos que, para isto, a graça nos capacita com a mente de Cristo, não é? Nos capacita ampliando essa mente de Cristo, não é? Que o imagem e semelhança nos dá para a gente conhecer bem qual é a vontade de Deus. E hoje a gente fala o seguinte, é uma pergunta, o que Cristo faria se estivesse em meu lugar? Né? Essa é isso que a gente vai chamar a atenção hoje nessa oportunidade. Pergunta que devemos fazer sempre, e isso demonstra maturidade. Então é a pergunta que eu devo fazer sempre, diante de todas as dificuldades, de todas as conquistas, de tudo aquilo que está diante de mim. Quanto mais maduros nós somos, quanto mais prudentes nós somos, mais a gente vai fazer essa pergunta. O que Jesus faria ou seria em meu lugar diante das coisas que eu estou vivendo? O que é que ele seria? O que é que ele faria? Tá? Essa é a grande pergunta. Não precisamos de iniciativas práticas para isto, né? Eu coloquei aqui 2 iniciativas, um livro muito lido, muito conhecido, chamado o seguinte,
Em seus passos, o que faria Jesus? Então, ele nos leva a estar sempre, não é, questionando isso, tal. Isso aí é um jeitinho que foi dado. E a gente tem mencionado aqui, mas não como regra, não como uma prática sistemática, mas como a gente tem lembrado, como sendo algo que naturalmente deve acontecer nas nossas relações com as coisas. A outra maneira que tem aqui é que não precisamos criar uma pulseirinha muito bem intencionada. Tem aquela pulseirinha e tem lá escrito em seus passos o que faria Jesus, ou em meu lugar o que Jesus faria, coisas assim. Então a ideia é sempre me lembrar daquilo, sempre questionar aquilo. Não, tudo bem, é uma ajuda, né, que pode ser dada, mas na verdade o que eu quero mostrar aqui é que nós não precisamos disso. Não precisamos desses amuletos, dessas ajudas, porque isso é parte da nossa convivência com Jesus Cristo. Ao fato que vamos crescendo espiritualmente, mais a gente vai naturalmente vivendo isto, não é? De maneira consciente ou inconsciente. Faz parte da nossa maneira de ser, da nossa vida, né? Nos comportar nesses questionamentos. Tá? A ideia é imitar Jesus em todas as circunstâncias que a gente possa viver. Muito bem, falando sobre o culto a Deus, né? A gente tem lembrado que pode até ser bom, né? Pode até ser bom aquela prática nossa de dominicalmente nos derramar em cultos, né? De cantos, de orações, de leituras, e pode até ser bom, entendeu? Pode até ter muita coisa boa, né, a se apegar nisto. Porém, é preciso lembrar que não é exatamente isso que Deus está querendo de nós. O que Deus realmente quer de nós, né? Deixa eu botar aqui. O que Deus quer realmente de nós é que sejamos luz e sal. Essa é a grande maneira de adorarmos realmente ao Senhor. Irmã Maria Arideia, bom dia. Muito bom dia, tá? Muito bem. Então, sermos luz e sal do mundo, tá? É a grande maneira, é o grande culto que a gente pode prestar ao Senhor. Ser bênção para este mundo. E não ficarmos escondidos num ambiente gritando, falando, sambando, dançando, pulando e repetindo o nome de Jesus, 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 Jesus. Não, isso não, né? Eu tenho lembrado para mim mesmo, sempre que tem gente que faz isso muito bem, né? Mas durante a semana vai lá e age totalmente ao contrário do que Jesus ensina. Então não é isso, isso é coisa humana, isso é conversa, isso é papo furado, como é dito, tá? E Deus sabe disso, né? No culto a Deus, o que nós queremos lembrar hoje, o verdadeiro culto a Deus, sendo luz e sal, é quando nos manifestamos contra preconceitos e intolerância. Primeiro, quando a gente está lutando contra isso na nossa vida, que todos nós, de alguma forma, somos preconceituosos e intolerantes, né? Veja só, como seres humanos já somos prepotentes, como seres humanos, e isso já gera muito preconceito e intolerância, tá? Como cidadãos, né? Muitas vezes, isso gera prepotência, e isso termina gerando preconceitos e intolerâncias. E como, veja só, pessoas, cidadãos e como religiosos, pronto, aí é que o inferno está feito. Porque a nossa prepotência religiosa termina sendo superior a todas as outras prepotências que a gente já junta na vida. E isso gera muito preconceito e muita intolerância. Entende? Então, primeiro, a gente tem que lutar contra nós mesmos, né? Então, ser luz e sal, né, é lutar contra isso em nós mesmos e nos posicionar contra todo preconceito e toda intolerância. Então, esse é o verdadeiro culto a Deus. É quando o mundo sabe que eu até posso ser preconceituoso, eu tenho limitações e entre elas estão preconceitos e intolerâncias. Mas o mundo sabe que isto eu entendo que não é
né, coerente com o ensino de Jesus, não é coerente com Deus, e que isso me entristece, o fato de ser assim. Né? Porque muitas vezes a gente briga por aquilo, mas de uma maneira ou outra a gente se comporta favorável àquilo. Né? Essa questão de preconceito e intolerância, ela vai além das nossas forças, né, cotidianas, e aí termina a gente, muitas vezes, falando uma coisa e vivendo outra. Tá? Mas aí o verdadeiro culto a Deus, a verdadeira adoração a Deus, é quando nós estamos não só lutando contra isso, mas também levando o mundo a entender que nós não concordamos, que nós somos contrários, inclusive a nós mesmos, naquilo que somos, né? Naquilo que ferimos as outras pessoas nessas duas situações, preconceitos e intolerâncias. Tá? Então, este é o verdadeiro culto a Deus. Um minuto de demonstração que você é contra isso vale mais do que toda uma vida de cantorias, orações, pregações e blá blá blás que a gente faz nos domingos, tá bom? Um minuto só, né, de luta contra o preconceito e de posição contra o preconceito já vale mais do que toda uma vida, não é, de muita, né, pseudo-adoração que a gente faz, né, semanalmente. Tá bom? Aqui tem uma palavra sobre a nova estratégia que nós estamos, né, que nós estamos trabalhando. A ideia estamos gravando os nossos cultos aqui no Facebook e estamos guardando essa gravação lá no YouTube. Lá no YouTube é importante que este culto, por exemplo, né, a pessoa que assista, ela curta, comente e compartilhe. Tá? É uma maneira que o YouTube oferece para que esse culto chegue a mais pessoas, né, a muito mais gente, para que elas também possam refletir sobre aquilo que refletimos a respeito do amor de Deus para com a humanidade. Tá? Nós estamos no texto bíblico, João capítulo 6, a primeira parte do capítulo, versículos 1 a 21, quando Jesus aqui está, o que é chamado, tem um títulozinho que diz assim, o sinal para mais de 5.000 pessoas. É quando Jesus vai operar milagre, um dos milagres, e João coloca como mais um sinal, né? E a partir desse sinal ele vai desenvolver vários ensinos de Jesus. Tá? É uma maneira que João, evangelista, né, aquele que escreveu o evangelho, é uma maneira que ele tem de expor Jesus e ao mesmo tempo ensinar a respeito de Jesus. Então já vimos o versículo 1 e 2, agora tem o versículo 3 e 4. Tá? Aqui está falando no versículo 1 e 2 que ele estava de um lado do lago do mar, ou do lago da Galileia, e ele foi então para o outro lado. Tá? Ele atravessou, ele foi para a região chamada de Tiberíades. Aí no versículo 3 diz assim, subiu, pois, Jesus ao monte, então naquele local, e sentou-se ali com os seus discípulos. Bom, pode ser que a multidão que estava seguindo, e o versículo 2 diz isso, né? Uma multidão passou a seguir Jesus, pode ser que essa multidão tenha subido também. Mas a ideia que o versículo dá, inclusive juntando com o que está lá em Mateus, capítulo 5, quando vai falar a respeito do Sermão do Monte, né? A ideia que tem ali é de que Jesus sentou, mas ele não passou a falar para a multidão. Ele passou a falar para os seus discípulos, né? É o que diz aqui o versículo 3. Subiu, pois, Jesus ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Pode ser que ele ficou ali reunido, conversando com os seus discípulos, né? No local mais reservado, e a multidão subiu também, provavelmente, porque, né, quando a gente quer
Quando a gente quer se beneficiar com alguma coisa, a gente faz qualquer sacrifício e provavelmente eles, né, estavam ali para isso e seguiram Jesus, mas eles entenderam que Jesus não estaria falando para eles, estava falando para os seus discípulos. Se você olhar o texto lá em Mateus, vai mostrar que ele está voltado a falar não com toda a multidão, mas com os seus discípulos em particular. É um momento de ensino, de preparo, de treino dos seus discípulos naquele encontro. Aí tem aqui o versículo 4 que diz: ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Tá? Então Jesus ele faz aqui todo um preparativo para o que vem a partir do versículo 5. Jesus então está com seus discípulos no monte e a festa da Páscoa estava próxima, né? Então a gente vai analisar os versículos 5 em diante, né, a partir de amanhã, tá bom? Até aí já temos alguns aspectos que já vão preparando, né, o nosso entendimento para o que João vai mencionar aqui, né, a partir desse encontro de Jesus com os seus discípulos. Muito bem, vamos aqui para o recado bíblico aos ricos, a partir da palavra de Jesus, né, para aquele jovem rico. Jesus olhou para aquele rapaz, ele, né, muito próprio do ser humano, e ainda mais quando ele se sente dono do mundo pelo fato de ser rico, né, ele chega para Jesus e ele então vai perguntar: Senhor, diante de tudo que eu já tenho feito, de tudo que eu tenho doado, de tudo que eu tenho praticado, Senhor, o que é que eu devo fazer para ser salvo? Né? Porque aparentemente ele estava realmente querendo saber, aparentemente, né? E tomara que sim, né? Ou então é apenas um desencargo de consciência, e estava ele ali conversando com Jesus. Mas Jesus então tem uma resposta, né, para aquele rapaz, tá bom? Vamos a partir dessa resposta de Jesus que a gente então tem analisado alguns motivos que levaram Jesus a dar aquela resposta. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus olhou para o homem, para aquele rapaz, e disse: olhe, vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres, venha e me siga. Também pode ser: vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres, e assim você vai conseguir me seguir, me imitar, né? Ser um discípulo, tá? Então, quais são os motivos? Nós juntamos durante várias semanas já, né, vários motivos. Inclusive hoje, depois desse culto, a gente deve colocar no Facebook a quantidade, né, e as explicações de cada um desses motivos que nós já mencionamos. Eu vou mencionar aqui alguns motivos, porque o motivo de hoje ele é muito extenso, ele é muito rico, ele é muito, né, muito vivo, né, na palavra de Tiago, tá? Mas já vimos alguns motivos. O primeiro: não se consegue servir a dois senhores. Mateus 6:24. Para ser de Deus, deve ressarcir os explorados. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Ressarcir, voltar. Não é roubou, tirou, explorou, se converteu e está tudo bem. Não, é voltar lá e consertar o que você fez e que prejudicou os outros. Não somente nessa questão financeira, mas outras coisas também. É voltar para consertar o que você fez. Não está liberado porque agora se converteu. Tem que voltar e pagar, né? Terceiro, amor às riquezas é a causa de todos os males. Quarto, riqueza deixa o evangelho raso na vida das pessoas. Quinto, ricos saem vazios diante de Deus. Eles não conseguem se encher de Deus porque eles já são cheios demais, né? Não tem espaço para Deus. Sexto, ricos não são carentes de Deus. 7, ricos não investem na eternidade. E aí tem outros motivos, né? Lá no Facebook a gente coloca outros motivos e até explicamos cada um deles. Mas veja só esse 19º motivo que a gente juntou para tentar entender o que Jesus estava falando para aquele rapaz, né? O 19º motivo é o seguinte: foi o que Tiago fala
sobre o bajulamento, a bajulação de ricos que acontecia lá na igreja, né, de Jerusalém. Tiago 5, de 1 a 6. Agora, a palavra, ele critica a ação daqueles cristãos, mas também a palavra dele em relação aos ricos. Vamos ver o texto que é colocado. Ouçam agora vocês ricos. Ele falando, então, para aqueles, né? Quem são esses ricos? É bom a gente entender isso. Olha, classe média não é rica. A classe média, ela gosta de se passar de rica, mas ela não é rica. A classe média, se parar de trabalhar, ela passa fome. O rico é aquele que, se parar de trabalhar, ele vai continuar ganhando, reganhando, vivendo, né, tranquilamente com o que ele acumulou de riqueza. Esse é rico, tá? Classe média é pobre. A classe média são pobres com uma gordurinha a mais do que os outros, entendeu? Enquanto o pobre mesmo, se parar de trabalhar, com uma semana ele passa fome, a classe média, se parar de trabalhar, com 1, 2, 3 ou 4 meses, passa fome também. Entende? Então é pobre, né? Apesar que gosta de botar pose, inclusive toma as dores. Quando você fala de rico, a classe média acha que está falando para ela. Ela se sente enraivecida porque estão falando mal de mim. Não, classe média é classe média, né? Classe média não é rica. Então veja, ouçam agora vocês que são ricos, e ele vai mostrar isso no desenrolar do texto, né? Acumuladores, exploradores de pessoas. Chorem e lamentem-se, Tiago falando, chorem e lamentem-se, não é? Vocês já pagam um alto preço nesta vida. Tendo em vista, eles chorem e lamentem, porque tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. Na parábola de Jesus, do rico e de Lázaro, é exatamente isso aqui. Morreu, foi para o inferno. Foi para o inferno. Dê uma lida naquele texto, você vai ver. Aí a gente inventa 1000 coisas, né? 1000 histórias. Por que o rico foi? O rico foi porque ele... Não é por causa da riqueza, não. Ele foi para o inferno porque ele não queria nada com Jesus. E o pobre foi para o céu, para o seio de Abraão, porque ele queria alguma coisa com Jesus. Leia o texto, não fique nessa especulação. Isso aí é teólogo, puxador, né, que gosta de puxar, de fazer média com rico, é que criou essas coisas. Mas leia o texto como está lá. Veja por que o pobre foi para o céu e por que o rico foi para o inferno. Dê uma lida lá no texto. Tá bom? Então, muito bem. Então, veja, chorem, lamentem-se, né? Tendo em vista a miséria que sobrevirá sobre vocês. A riqueza de vocês tem apodrecido, Tiago falando. Ela tem apodrecido. E apodrecido quem? Ela tem apodrecido ela mesma e vocês. E todos os seus. Né? Ela tem apodrecida. E vários tipos de traça corroem as suas roupas. Vocês estão envolvidos nessa situação negativa, né? Tiago falando. O ouro e a prata de vocês têm enferrujado. Eles, o ouro e a prata, e vocês, enferrujados. E a ferrugem deles tem testemunhado contra vocês. É muito parecido com o rico da parábola de Jesus, né? Tem enferrujado vocês também. E como fogo lhes devorará a carne, agora e na eternidade. Tem destruído. Vocês não percebem, porque vocês estão envolvidos nessa coisa aí, mas vocês estão sendo destruídos, altamente destruídos, né? Enferrujados. Vocês têm acumulado bens em seus dias, mas entendam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos, o que por vocês têm e que vocês têm retido com fraude. Como é que uma pessoa enriquece?
enriquece porque tira dos outros. Né? Era para todo mundo estar ganhando, né? Tendo uma média. Então, para eu enricar, eu vou lá e tiro do outro. Eu arranjo uma maneira de ludibriar ele de uma forma que eu tire dele e traga para mim. Entende? É a maneira assim. Ele empobrece porque eu tiro do dele para mim. Eu não estou preocupado se ele vai se dar bem, se ele não vai se dar bem, não. Eu tiro do dele, porque eu preciso ficar cada vez mais com acúmulo de riqueza. Entendeu? Então, é assim que funciona, inclusive, o sistema. O sistema funciona assim. Eu não quero saber se tem pobre, eu não quero saber se estão passando fome. Isso é problema deles lá, eles cuidam entre eles. Né? Os governos cuidam entre eles lá. O importante para mim é que eu estou me dando bem, que eu estou enriquecendo e cada vez mais rico. Eu estou tirando deles. Não existe essa coisa de que está aparecendo um dinheiro a mais para enriquecer os ricos, não. Rico só é rico porque ele acumula o que é dos outros para o dele. É assim que funciona. Entende? Tira dos outros de alguma forma, explora dos outros para poder acumular junto ao dele. É isso que interessa. O resto, se estão passando problema, dificuldade, fome, é problema deles. Eu vou lá, dou uma esmolinha qualquer, mas eu estou tirando deles mesmo. A mesma esmola que eu dou para eles, eu vou lá e tiro de volta. É assim que funciona o sistema. Né? Então, vocês têm acumulado bens em seus dias, mas entendam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que por vocês tem sido retido com fraude. É isso mesmo, explorando deles, tirando deles. Não é? Está clamando contra vocês. Está acusando vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor, Tiago falando. Vocês vivem luxuosamente na terra com suas fraudes? Vocês vivem luxuosamente e desfrutando prazeres. E suas vítimas estão em sofrimento, mas vocês estão desfrutando os prazeres de vocês, em cima do deles. E fartaram-se de comida em dia de abate. Eles estão lá dando duro, passando fome, e vocês desfrutando em cima daquilo que é da parte deles, que eles merecem. Vocês têm condenado e matado pessoas que são amadas de Deus. Entendeu? Vocês têm prejudicado pessoas que são amadas de Deus. Isso quer dizer que vocês têm ofendido ao próprio Deus com a ganância, com a extorsão, com a fraude que vocês cometem para poder cada vez mais acumularem as riquezas de vocês. Tá bom? Então esse é o recado, não é? Por que Jesus falou, não é, para aquele jovem rico, vai e vende tudo que tem? Esse é o nosso 19º motivo por que Jesus falou aquilo para aquele rapaz. É impossível um rico herdar a vida eterna. Impossível. Tá bom? Impossível. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que uma pessoa exploradora dessa conseguir entender a misericórdia de Deus para com ela. Não é que Deus vai fechar a porta para rico, não. É que a maneira como eles vivem e o domínio que eles estão sobre a questão da riqueza não permitem que ele possa abrir-se para aquilo que Deus oferece a todo ser humano. Tá bom? Muito bem. Então esse é o recado de Jesus e esse é o recado então que hoje a gente lembra, não é, para os ricos deste mundo, tá? Declaração doutrinária. Declaração doutrinária. Nós estamos num momento muito interessante da declaração doutrinária, porque a gente está falando sobre Deus Pai, né? E a gente chamou atenção ontem, né, sobre essa questão e já vimos historicamente o que isso significa, né? Porque na declaração diz assim, historicamente ele se revelou primeiro, né, como Pai ao povo de Israel, que
escolheu consoante o propósito de sua graça. Isso é contrário ao ensino da Bíblia, essa declaração. Tá? Deus não escolheu primeiro ser pai do povo de Israel. Primeiro, antes de Israel, havia multidões de pessoas e nações sobre a face da terra. Antes de começar Israel, antes de Abraão, já haviam nações sobre a face da terra. Muita gente. E Deus se revelou a todas essas pessoas porque Deus amava essas pessoas. Né? Segundo, Deus não se colocou como pai de Israel. Israel é que entendeu Deus como pai. Como todo mundo que vai conhecendo Deus, gosta de querer ver Deus como seu pai. Quem é que não quer? Né? Não é Deus que se apresentou como pai. Israel é que entendeu Deus como pai dele. Como também todas as nações que têm os seus deuses, né? Cada um entendeu a revelação de Deus de uma maneira, compreendeu de uma forma diferente, não é? Cada um foi tocado pelo Espírito de Deus para que fossem convencidos dos seus pecados e por isso foram formando as suas religiões, né? Então, isso aconteceu. E cada povo pegou o seu Deus, ou o próprio Deus que eles entenderam, né? Que eles entenderam e colocaram como pai deles, ou como senhor deles, ou como rei deles, ou como superior a eles, enfim. Cada um tomou a sua divindade da maneira como entendeu Deus e colocou como pai deles. Isso aí não era uma coisa só dos judeus, era de todos os povos. Era normal isso acontecer. Então, não é Deus que primeiro se apresentou a Israel. Não, Deus se apresentou para a humanidade toda. Queria salvar todo mundo, não é só o povo de Israel. Senão ia ser um inferno se só tivesse Israel lá. Né? Ia ser um inferno aquilo lá. A gente está vendo aí o quanto Israel inferniza a vida daqueles vizinhos dele ali, naquele país dele. Né? Então ia ser um inferno o céu. Mas aí Deus ama toda a humanidade e quer salvar todos. Então Deus expressa a sua revelação a todos, antes mesmo de Abraão, antes mesmo do povo de Israel. Tá? Aí a gente já viu sobre isso, para todo mundo Deus se revelou. Para Israel também a gente conversou ontem, não é? Israel, como todo povo, é tão amado de Deus quanto qualquer outro povo. Deus não tem preferência. A Bíblia diz, não, Deus não faz acepção de pessoas. A gente esquece disso. Há uma propaganda tão grande na cabeça da gente que as pessoas fazem, que a gente esquece disso. A própria Bíblia diz, Deus não faz acepção de pessoas porque Ele ama a todos. Né? E Paulo diz lá aos Romanos, nem judeu, nem grego, nem gentil é mais importante para Deus. Deus ama a todos igualmente, né? E quer salvar a todos, porque todos, inclusive os judeus, precisam de salvação. Né? Claro, os povos que são menos prepotentes, esses estão mais fáceis de serem alcançados por essa misericórdia de Deus. Né? Quanto mais prepotente é um povo, mais difícil. É por isso que Israel até hoje tem toda a dificuldade de reconhecer Jesus como sendo o Senhor. Né? O Senhor. Outras religiões têm mais facilidade. Dê uma estudada sobre isso, né? Como as outras religiões entendem Deus. E dê uma olhada como é que Israel entende Jesus. Tá bom? Faça isso. Né? Não vá sendo levado pela propaganda, não. Pesquise isso. Veja o que é que as outras religiões pensam a respeito de Jesus e o que Israel pensa a respeito de Jesus. E você vai se assustar, você vai cair de costa. Tá bom? E hoje a gente queria lembrar o seguinte. Primeiro, Israel, no caso de Israel, entendeu Deus como Pai, como todas as nações fazem. E segundo, entenderam serem o povo escolhido entre os povos. O que não é novidade também, todos os outros povos também acreditavam que eram os escolhidos. Entendeu? Como nós temos uma herança de Israel, a gente desenvolve essa ideia, né, de que aquele é o povo escolhido. Que povo escolhido que nada? É um povo tão amado por Deus quanto qualquer outro povo. Mas por que Jesus veio? Né? Por que Jesus veio através de Israel? Porque ele era o mais merecedor? Não, talvez porque eram os piores entre todos os povos. Da lama nasceu o lírio. Entendeu? Do povo mais difícil, Deus usou para fazer a sua obra. Pode ser. E aí? Né? Então, não tem nada. Né? Deus usou Israel, porque teria que usar qualquer povo,
e usou Israel para a vinda de Jesus. O importante aí não é Israel. Paulo diz isso. Israel é tão carente de salvação quanto qualquer outro povo, como qualquer outra nação. Porque Deus ama, sem acepção de pessoas, Deus ama todos os povos, todas as pessoas. Tá bom? E então eles entenderam ser o povo escolhido. Cada povo tem sua própria maneira de crer, né? Como também os judeus creram. Cada um se sente especial diante de um Deus Pai. No fundo, a ideia era ser superior, não é, às outras nações. A ideia é essa. Coisa de criança, né? Coisa de infantil. Eu sou especial para Deus, você não é, né? Ele é meu pai, ele não é o seu pai. O meu Deus é melhor do que o seu Deus. Essa coisa infantil, essa coisa criancice que nós temos, não é só o judeu não, nós temos também, é nosso, isso é do ser humano, esse egoísmo e esse egocentrismo, né? Que a gente desenvolve e coloca e empurra Deus dentro, dizendo que não, isso aí é de Deus, isso aí é protegido por Deus, mas é coisa humana, coisa pequena, né? Jesus olha para a gente, Jesus olha para os discípulos e diz: olha, queridos, eu tenho outras ovelhas fora desse rebanho. Não é só vocês, não. Eu tenho outras ovelhas. Entende? Então, graças a Deus, ele disse isso. Ele dizendo isso, a gente já é prepotente, achando que nós somos o suprassumo. Né? A gente se sente a coisa mais importante para o plano de Deus. A gente se sente a coisa, não é? O ápice de Deus. Ele disse aquilo e a gente se sente assim. Imagine se o texto não registrasse o que ele disse. Né? A gente ia ter um rei na barriga. Né? A gente, principalmente nós cristãos, como nós somos prepotentes, né? Como nós somos arrogantes, e na verdade tudo criancice, porque o amor de Deus é muito maior do que essa tolice que somos, essa limitação que temos. Tá bom? Muito bem. Vamos aqui, vamos lá para o Facebook, vamos ver o que é que o Facebook tem, que a gente pode chamar, pode destacar nessa oportunidade. Deixa eu colocar aqui nos comentários. Deixa eu colocar aqui do lado. Deixa eu abrir aqui o Facebook na tela para a gente ver, acompanhar, né? Cadê? Facebook, pronto, está aqui. O culto de hoje. Aqui está o culto de hoje. Ele já foi curtido por Marinês, Valmiro e Maria Arideia, tá? Por enquanto já foram curtidos por esses queridos, né? E a gente dá o bom dia e o carinho a eles. Vamos ver mais aqui o dia de hoje, dia 29 de dezembro. O mês de dezembro a gente já sabe, né? É o mês vermelho, é o mês laranja, a gente já conversou sobre isso. O dia de hoje, dia 29, é dia religioso dos cristãos pacificadores. Tem poucos, mas é o dia deles, tá? O dia dos cristãos pacificadores, das famílias grandes, né? Das grandes famílias, e do pomar e das frutas. Hoje, dia 29 de dezembro. É o dia da medicina social e dos médicos sociais na Paraíba. É o dia da culinária mineira, em Minas Gerais, claro. Dia nacional da multiplicidade terapêutica e das plantações renováveis. Dia mundial da história da agricultura e dia internacional da diversidade biológica, tá? Isso é proclamado pela ONU, Dia Internacional da Diversidade Biológica. Aqui tem um link que, se você for nele, você vai ver outras informações sobre o dia de hoje. Muita gente importante que nasceu,
muita gente importante que morreu, muitos eventos importantes para a história. Então, esse link leva a essas informações. Fazer a vida melhor. Tem aqui algumas sugestões e eu vou mencionar algumas delas, tá? Então, aprendi a aceitar desafios que nunca pensei fazer antes. Sucesso e conforto não podem coexistir. Segundo, coisa engraçada. Admiro aquele que sabe que entre plantar e colher existe o regar e o esperar. Eu admiro pessoas que sabem disso. Terceiro, olhe bem as fotos de crianças desaparecidas. Quarto, vá a piqueniques. Quinto, tome caminhos diferentes para o trabalho. Um dia vai por um caminho, outro dia vai por outro e assim por diante. Sexto, não custa nada reclamar menos e fazer mais para você ou para os outros e devolver o troco certo das compras. Sétimo, aprendi que o tempo cura, que a mágoa passa, que a decepção não mata, que hoje é reflexo de ontem, que os verdadeiros amigos permanecem e que os falsos, graças a Deus, vão embora. Por fim, aconselhe-se num provérbio bíblico. Nos lábios do rei acham-se oráculos. Em juízo, a sua boca não prevarica. Tá bom? Então, esses são orientações para uma vida melhor que temos para hoje. Aqui tem um vídeo, não é? Um vídeo estudo sobre criacionismo evolutivo. Muito interessante isso aqui, tá bom? Temos aqui outro vídeo estudo sobre os 12 estilos literários nos textos bíblicos. 12 estilos literários. Aqui tem uma divulgação da Anhanguera, aqui de Teixeira. Aqui tem um banner sobre o cristianismo, não é? A Igreja de Jerusalém e o exemplo que ela deu de vida cristã, Atos 2, 43 a 47. Aqui tem um banner chamando para um estudo, não é? Sobre fim do casamento infeliz. São 30 estudos, esboços e lives de entrevista que nós fizemos durante este ano e que fala sobre casamentos infelizes, né? Aqui tem um link lembrando uma série de a concentração de vários conteúdos que já produzimos e conteúdos que nós utilizamos em nossos ministérios. E aqui está o culto de ontem, né? Esse que você está vendo aí é o link, é a imagem que vai levar você lá para o YouTube a respeito do culto de ontem, tá? Aí você vai lá, você curte, você comenta e etc. E aqui está a gravação que está disponível só para mim. Então, nessa gravação temos aqui que enquanto ele estava disponível, ele foi curtido por o Adson Costa, Cristina Mota, Vânia Costa, Ivete Espíndola, Maria Arideia e Kátia Lauton. Tá bom? Então, esse foi o culto de ontem pela manhã. Deixa eu colocar aqui o Facebook neste lado. Deixa eu tirar o Facebook aqui da imagem. E a gente vai para o nosso momento de oração. Tá? O nosso momento de oração é um poema. E a gente vai ler esse poema e ele vai expressar aquilo que gostaríamos de falar ao Senhor nessa oportunidade. Tá bom? Então diz assim: Senhor Deus, te louvamos, agradecemos e adoramos pelo culto matutino que hoje te prestamos. Te glorificamos pelo teu imenso amor e misericórdia conosco, tua vontade em nos fazer úteis a ti e a teus planos de fazer este mundo ser mais abençoado é o teu querer, através do que somos e do que temos e podemos fazer.
Agradecemos, Senhor, pela multidão de gente, teus anjos, que ao nosso redor tem sido teu jeito de nos abençoar. Tem sido instrumentos celestes de nos encaminhar. Pessoas maravilhosas que de muitas maneiras e paixão tu tens enchido nossa existência de amorosa proteção. Pedimos que nos uses do mesmo jeito, que sejamos anjos teus na vida de muitos ao nosso redor, que nossa vida e convívio promova felicidades em todos eles, que sejamos tuas mãos e atenção no cotidiano deles e sejam felizes por nos conhecer e conosco conviver. Continua abençoando os ricos, essa pobre gente egoísta. Acorda o coração deles para a ganância que os consome, acorda a alma deles para o mal que promovem a outros, que escutem o convencer do teu espírito e tenham fome, que permitam tornar-se pobres, sendo agradáveis a ti, usando o que eles têm, fruto das injustiças que cometem, para abençoarem o mundo que tu amas e sofre com eles, que amem a si mesmos e abram mão dessa loucura deles. Te agradecemos pelos amados aniversariantes de hoje. Imploramos por conforto aos enfermos teus amados e te exaltamos por este culto e pelos que assistirem ele, pelos que se oferecem para apoios e sustento deles. Te pedimos, agradecemos e louvamos, confiados somente no nome que Jesus Cristo tem. Ele que é teu Filho, nosso Senhor e querido Salvador, para todos sempre, em toda a eternidade. Amém. Então essa é a nossa oração para o culto de hoje. O lembrete que temos aqui é na descrição deste culto, você tem o link 4, que fala sobre vida e os estudos, tá? Que nós recomendamos. Que você assista, que você curta, que você divulgue, né? Então, o link 4. O link 6 fala sobre a casa de apoio. E amanhã, no nosso culto matutino, a gente vai falar sobre situações que deveriam nos incomodar, como cristãos, como salvos, como seguidores de Jesus. Tá bom? Hoje é um ótimo dia para você repensar sua vida com a sua profissão. Tá? Com a sua profissão. Enumerar virtudes, né? E, enfim, tudo aquilo que vale a pena na sua profissão, para que você possa desfrutar melhor dela, né? E ser bênção na vida das pessoas, tá? E na sua rede social, divulgue que Igreja de Cristo é um hospital aberto de amor, tá? É um hospital aberto para amar as pessoas. Divulgue isso. E o que mais? E a gente vai ficando por aqui, tá? A gente vai pedindo a Deus que possa fazer esse dia ser especial na sua vida, as pessoas ao seu redor possam ser ricamente abençoadas, que Deus possa contar com você para aliviar a dor de pessoas de uma forma ou de outra, com o seu carinho, com a sua maneira de se expressar, com a sua rede social, tá? Com aquilo que você pode oferecer de você, do seu jeito de ser, para confortar as pessoas, tá? Então que você seja essa luz, seja esse sal na vida de todos aqueles que se aproximarem de você. Você vai perceber que você ganha com isso, tá? Você é beneficiado com isso. Quanto mais a gente é bênção para os outros, mais a gente ganha, mais a gente é saudável, mais a gente se sente feliz. Então, faça isso, mais ainda do que já tem feito. E você vai experimentar, não é, essa felicidade, essa vida eterna aqui neste mundo. Tá bom? A gente fica por aqui, a gente torce que hoje seja um dia maravilhoso
para você, que seja uma bênção na sua vida e que o Senhor seja glorificado, não é, em tudo que venha lhe envolver neste dia, tá? Deixa eu botar aqui uma musiquinha. Pronto. E que Deus continue lhe abençoando, tá bom? Até mais.